Ninguém é bom historiador da vida patente, visível, palpável e pública, se não o for ao mesmo tempo, em certa medida, historiador da vida íntima e secreta. A história dos costumes e das ideias penetra a história dos acontecimentos e vice-versa. São duas ordens de fatos diferentes que se correspondem, que sempre se entrosam e muitas vezes se geram. Oi, gente, meu nome é Helena e hoje eu vim trazer a nona parte do Diário de Leitura dos Miseráveis. E essa parte vai da página 1292, capítulo 2, O Pequeno Gavroche tira proveito de Napoleão o Grande, até a página 1451, antes do capítulo 4, que seria o antigo fermento. A gente terminou a outra parte, então, quando aquelas duas crianças estavam procurando o endereço que a mãe tinha deixado para elas, mas bate um vento e elas perdem o papel com o endereço. E essas duas crianças são filhos do Thénardier, e eles estão andando e encontram pelo caminho o Gavroche, que também é filho do Thénardier, mas eles não sabem, claro, que são irmãos. E o Gavroche, com toda a esperteza que ele adquiriu na rua, ele acaba conduzindo essas duas crianças, acaba protegendo elas, né, do que poderia acontecer. Então ele arranja coisa para elas comerem, um pedaço de pão, arranja onde dormir, que é onde ele dormia, que era dentro da estátua de um elefante, e ele leva os dois para lá. Ele vai ensinando o pouco que ele sabe, e apesar dos dois estarem muito assustados, eles confiam no Gavroche e vão seguindo todas as orientações que ele dá. E essa parte é interessante porque, apesar de ser uma situação que, se a gente refletir sobre ela, é uma situação triste, né? A gente está falando de 3 crianças agora que estão na rua, que não têm o apoio ou o cuidado de nenhum adulto, que tem que se virar para comer e tem que se saciar com um pedaço de pão dividido em 3, que não tem roupas adequadas para o clima que faz na França, que não tem um lugar adequado para morar. Tudo isso devia ser muito triste. Mas como o Gavroche lida com isso de uma maneira muito alegre até, de uma maneira que não liga muito para esses acontecimentos, ele não liga muito para o que falta para ele. Pelo contrário, ele se vira com o que tem, ele tem um ótimo jogo de cintura, ele passa, por exemplo, aqui pelo Monte Parnasse, conversa com ele, então ele conhece, assim, os bandidos, e com tudo isso ele não se sente triste e nem sente, tipo, que falta algo para ele. Ele vive bem com o que tem na situação que tem. No capítulo 3, a gente tem a descrição de alguns bandidos fugindo da cadeia, aqueles bandidos que a gente já conhece. Então, o Gueulemer, que foge antes, depois o Bujon, o Babette e o próprio Thénardier. Mostra tudo como isso acontece, como eles saem. E é interessante que no final, o Sr. Thénardier acaba meio que encurralado em cima de um muro muito alto, ele não consegue descer dali. Por sorte, os outros bandidos acabam encontrando com ele. E para salvá-lo, eles chamam o Gavroche, que eles sabem que conseguiria escalar ali, levando uma corda para depois eles descerem o Thénardier. E o Gavroche reconhece que aquele é o pai dele, mas ele só diz: "Ora", disse então, "é meu pai". Mas isso não faz mal e ajuda ele a descer do mesmo jeito. O próprio Thénardier não reconhece o filho. Quando o Babette fala para ele: "Você viu o moleque que subiu para levar ele a corda?", daí ele não viu muito bem. "Pois então, não sei, mas me parece que é seu filho". "Bah", disse Thénardier, "acha que pode?". Ou seja, nada, ele não sente nada por aquela criança que acabou de ajudar a salvar a vida dele, ou pelo menos salvar ele de voltar para a prisão. Nada, e isso corta mais o coração do que tudo que aconteceu com o Gavroche até aqui. Bom, aí nós chegamos no livro 7º, a gíria, e aí o Victor Hugo vai falar um pouco sobre o uso da gíria na literatura e do preconceito que se tinha. Porque a gíria é vista como a linguagem da miséria, a linguagem das galés. Então as pessoas não querem contato com esse tipo de linguagem. E nas notas de rodapé diz aqui que, apesar de esse não ser o primeiro trabalho a usar a gíria, né, que houve outros trabalhos antes disso, que era muito mal visto na época esse uso de gírias na literatura, mas o Victor Hugo defende que, para a gente conhecer
um povo, a gente precisa também conhecer como ele fala. E ele faz todo um estudo das gírias nesses próximos capítulos. Depois ele fala um pouco sobre a Revolução Francesa, mas é bem pouco mesmo. Ele diz aqui, por exemplo, que a Revolução Francesa, por seu próprio movimento brusco, fechou a porta do mal e abriu a porta do bem. Ela resolveu a questão, promulgou a verdade, afastou os miasmas, higienizou a sociedade, coroou o povo. Pode-se dizer dela que criou o homem pela segunda vez, dando-lhe uma segunda alma, o direito. Então ele defende realmente por toda a ideia do livro construído até aqui, não podia ser diferente disso. No livro 8º, ele volta então lá para o Marius e para Cosette e fala que durante todo o mês de maio de 1832, eles se encontravam todas as noites escondidos lá no jardim, que eles não tiveram nenhum tipo assim de relação física, eles mal assim se tocavam, beijo quase não teve de novo, mas que eles simplesmente contemplavam ali um ao outro e que era uma coisa muito mais de alma até do que de corpo, pelo menos nesse início, digamos. Que eles ficavam conversando sobre bobeiras, ficavam se declarando um para o outro. Num desses dias, o Mário saindo do jardim encontra a Eponine, mas assim, não trata ela muito bem, nem agradece a ela por ter mostrado para ele aquele endereço, fala com ela pouquíssimas palavras e vai embora. E no capítulo 4, aqueles bandidos que a gente já conhece, Montparnasse, Thénardier, Babette, Bujon, Gueulemer e Claquesous, vão até a casa lá do Jean Valjean e da Cosette e eles iam entrar no jardim para assaltá-los. Eles não sabem que é o Jean Valjean que mora ali, nada disso. Mas a Eponine, que tá ali, também escondida, porque o Mário foi até lá e ela acabou seguindo ele até lá, impede que eles assaltem a casa e ela fala que não importa que eles são 6 e ela é uma, que se precisar ela vai começar a gritar e vai aparecer um monte de gente ali, então que é melhor eles irem embora e realmente eles vão embora. Depois disso, a Cosette fala pro Marius que o Jean Valjean pediu para ela arrumar as malas, que eles vão partir para a Inglaterra. E ela fica triste, chora, o Marius fica desesperado, pede para ela ficar, mas ela não tem como ficar. Ela pede para ele ir, mas ele diz que não tem dinheiro nenhum para poder ir para a Inglaterra. E eles ficam assim, e agora o que a gente vai fazer? E o Marius fala para ela que vai ficar uma noite sem ir até lá, mas que na próxima ele vai voltar com uma solução, que ele teve uma ideia. E a ideia dele, ele vai até o avô, Gillenormand, e apesar do avô tá morrendo de saudades dele e tá assim querendo muito vê-lo, porque ele já tem medo de morrer, né, antes de poder voltar a ver o neto, ele acaba tratando o Marius muito mal. A dor dele, de saudades, de medo de perder o Marius, ele acaba transformando em raiva na hora de sair as palavras. E em vez de ter um momento agradável, eles acabam não conversando muito bem. O Marius fala para ele que quer casar, porque naquela época, e aqui explica numa nota de rodapé, que na França, a época da Revolução, a maioridade foi fixada nos 21 anos para ambos os sexos. Contudo, para o casamento, o homem aos 18 anos e a mulher aos 15 estão física e legalmente aptos para se casarem. No entanto, os homens, mesmo aos 21 anos, não podem contrair matrimônio sem o consentimento dos pais ou tutores. Por isso que o Marius vai até o Gillenormand. Mas o Gillenormand, quando sabe que ele nem conhece direito ela nem a família dela, que os dois não têm dinheiro, que seria uma loucura eles se casarem, ele fala pra ele que não, que em vez de casar ele devia fazer dela sua amante. E o Marius fica muito ofendido e sai dali. E o Gillenormand fica muito triste do Marius estar indo embora, assim, desse jeito, brigado, tendo a certeza agora que nunca mais vai voltar a vê-lo. No livro 9, tá o Jean Valjean sentado pensando que ele precisa se mudar para a Inglaterra, primeiro porque num dos dias ele se encontrou com o Thénardier próximo à casa dele, mas como ele estava disfarçado, o Thénardier não o reconheceu, mas ainda assim ele sabe que o Thénardier está por perto e que isso seria muito arriscado para ele. Segundo, porque Paris está num momento político não muito favorável.
Terceiro, porque o Marius tinha escrito na parede o endereço dele para Cosette saber, com um prego na parede. E o Jean Valjean viu aquele endereço escrito na casa dele. E ele não entendia de onde era aquilo, né? Se era um sinal para alguém, se é porque que alguém tinha entrado ali para escrever aquilo. Então isso deixou ele mais assustado ainda. E quando ele tá pensando em tudo isso, jogam nele um papelzinho e quando ele abre tá escrito: mude-se. Então, mais ainda que ele tenha certeza que isso precisa ser feito logo. Eu acredito que quem jogou esse papelzinho foi a Eponine, porque como ela viu aquelas pessoas que iriam assaltar a casa dele, foi um jeito que ela teve ali de ajudá-lo a se livrar daquela situação. Não sei também se ela fez isso por ter algum sentimento pelo Marius, e nem se foi ela mesma, porque o livro não fala, mas para mim é a única pessoa que eu imagino que possa ter feito isso. E depois disso, o Marius, quando volta lá para casa da Cosette, né? Uma noite ele ficou sem ir, na noite seguinte, eles já não estão mais lá. Nem a Cosette, nem o Jean Valjean, nem ninguém. Ele bate na porta, fica chamando por ela, mas pelo visto eles já se mudaram. E daí, enquanto o Marius está lá, alguém grita: Senhor Marius, continuou a voz, seus amigos o esperam na barricada da Rue de Le Chanvrerie. E ele diz que a voz assemelha-se à voz rouca e ríspida de Eponine, e eu acredito também que tenha sido ela que fez isso para tirar ele dali, porque também no dia 5 de junho de 1832, que é esse dia que o Mário está lá, houve a morte do general Lamarque e com isso teve início uma nova revolução. Mas antes de falar disso, aqui tem mais um capítulo dedicado ao Sr. Mabeuf, que está completamente pobre, que já vendeu todos os seus livros para conseguir comer e no fim desse capítulo ele ouve tiros e vai ver o que está acontecendo. O Marius também ouve tiros na parte dele. E aqui no livro 10º, então, chamado 5 de junho de 1832, primeiro o Victor Hugo vai falar um pouco sobre revoltas no geral. Então, o primeiro capítulo chama A Superfície da Questão. E na superfície ele diz que as revoltas são geradas num ímpeto pelas pessoas que trazem muitas consequências negativas, muitas mortes, muitos gastos, daí mais gente fica sem dinheiro e que muitas vezes não tem resultados nenhum, a não ser esses. Mas no final desse capítulo ele diz que isso é realmente a superfície da questão. Ele termina o capítulo dizendo: em tudo o que diz a objeção doutrinária exposta acima, tratou-se ali apenas do efeito. Nós procuramos as causas, somos mais precisos. E daí o capítulo 2 chama o âmago da questão. E nessa parte ele faz uma diferenciação entre revolta e insurreição. E o que ele diz, mais ou menos, é que a revolta é injusta e a insurreição é justa. E aí ele dá milhões de exemplos, e isso, gente, é outra coisa que já aconteceu várias vezes ao longo dos livros, mas dessa vez eu fiquei, assim, pensando sobre isso um pouco impressionada. É realmente impressionante o tanto de referências que o Victor Hugo tem. Porque ele coloca muitos exemplos, tanto históricos quanto literários, de pessoas que iniciaram uma revolta por um motivo injusto. Por exemplo, se teve um líder que quis favorecer os mais pobres e daí a burguesia se volta contra ele e acaba tirando ele do poder. Isso seria uma revolta injusta, porque, né, a pessoa estava fazendo uma coisa boa. E dá inúmeros outros exemplos de insurreições históricas e literárias em que realmente foi necessário o povo fazer isso para resolver um problema, para conseguir maior liberdade, para conseguir maiores direitos, para acabar com uma injustiça e etc. E ele diz aqui o seguinte: dada essa explicação, o que significa para a história o movimento de junho de 1832? É uma revolta? Uma insurreição? É uma insurreição. Então, ou seja, esse é daqueles movimentos justos que eram realmente necessários de serem feitos pelo povo a fim de conseguir algum progresso. E ele diz também que esse movimento de 1832 é ainda meio que um reflexo da Revolução de 1830. Por fim, no último capítulo dessa parte, que é o capítulo 3, chamado Um Enterro, Ocasião para Renascer, mais uma vez eu posso dizer que eu adoro os títulos dos capítulos
do Victor Hugo. E ele diz que o enterro do general Lamarck foi a fagulha para começar esse movimento de 1832, de 5 de junho de 1832. E ele conta aqui como foi assim a levada do caixão, as pessoas saindo, o burburinho começando e de repente estourando lá uma revolta, pessoas se atirando umas nas outras sem saber muito bem exatamente como tudo começou. E acaba aqui, não acaba sobre essa revolução, porque ela continua no próximo capítulo, então eu vou continuar falando um pouquinho sobre ela na próxima parte do livro que eu trago pra vocês na sexta-feira que vem. Bom, é isso, eu gostei bastante dessa parte, eu achei que ela teve menos momentos cansativos, assim, que são sempre aquelas digressões, né, que ele faz ao longo da história, apesar de não ter ainda grandes acontecimentos. Parece mais que está nos preparando para grandes acontecimentos que terão nas próximas páginas do livro. Me conta aqui nos comentários se você está lendo, se você está gostando, o que você está achando. Me acompanha nas redes sociais, onde eu estou sempre comentando sobre o que eu estou lendo. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Muito obrigada pela companhia e até sexta que vem.